L'homme est malade parce qu'il est mal construit. Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal pur qui ne se mange pas. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes, tous ses organes, car, suivez-moi si vous le voulez, il n'y a rien de plus inutile que l'or. E aí, galera, buongiorno, bom dia, buenos dias, guten morgen e bonjour aí pra todo mundo. Estamos de volta na praça, né? Adivinha, doutor aí, quem tá de volta na praça? Pois é, Planet Hemp. Esquadrilha da Fumaça. Já diria o Planet Hemp, né? Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Essa mania do, como já diria, né? Tô muito com, como já diria Marisa Monte, não é fácil ultimamente na cabeça. Mas e aí, tudo bom? Por aqui tá tudo bem. Se você é um escutador assíduo ou uma escutadora assídua ou alguém que repara nas datas dos programas que se supõem semanais do Para Acabar com o Juízo, você reparou que semana passada, vulgo penúltima semana de maio, como já diria aqui de abelha, né? Maio já está no final. Não vingou, né, um episódio semana passada porque eu recebi a visita da minha digníssima namorada, Dona Karina, aqui em Porto Alegre, e aí eu a recebi exatamente na quinta-feira e o amor falou mais alto do que os estudos e do que esse podcast aqui. Então, temos um tempo também, né, pra... até a obsessão tem limite, né, então... às vezes é isso, né, o amor é um bom limite, às vezes pra obsessão, às vezes não, às vezes é só mais lenha na fogueira. Mas tudo isso para dizer que estamos de volta. Também o capítulo não é muito generoso, né? E a sessão é sobre parentesco e Lévi-Strauss, então estou mais perdido do que tudo. Mas não foi só por isso que eu não gravei. Foi satisfação dada aí ao meu patrão, que é você, minha patroa, que é você, meu chegado, minha chegada, companheira e companheiro de jornada acústica. Vamos lá, vamos fazer mais um episódio. Deixa eu botar aqui o despertador. Tô muito perdido, esqueci como é que faz isso. Fico uma semana sem fazer, eu esqueço como é que faz esse negócio. Achei aqui. Agora são 11h35, já é tudo terraço de Porto Alegre, então vamos até 11h55. Eu queria uma lapelazinha pra fazer isso, que eu fico sem mesa aqui, né? Fica mais foda, eu fico segurando esse celular na mão. Deixa eu ver aqui rapidinho a página. A página tá aqui, mas meus parabéns pra mim mesmo. Não tem marcação de onde que parei, né? Mas é a 210, com certeza. Que eu me lembro... Ah, tá aquele papo da placenta do tio lá, muito doido, né? Vamos dar 210 do começo, assim, mas eu vou passar rápido porque eu lembro que eu li essa história do tio aí. Então vambora. O livro continua sendo o mesmo, né? O Anti-Édipo, já estamos na página 210. E se os ovos Dolgons aí permitirem, a gente termina essa sessão hoje, será? Não, ela é extensaça, tem 3 páginas que eu duvido que eu vá conseguir ler hoje. Tem um ritmo de leitura muito leso. Vamos lá então. Ora, é precisamente... Eu vou ler batido isso aqui que já foi lido esse negócio, só não lembro o que fala e já tô quase não me importando. Ora, precisamente é aí que se enraiza o mito que não é expressivo, mas condicionante. Como relata Grioli, o Yorugu, o Grioli é um antropólogo, né? Que ele tá no livro... Agora eu não lembro qual que é o livro. O Grioli... O Grioli é a raposa parda sobre os malineses, né? Como relata Grioli, o Yorugu, penetrando no pedaço de placenta que roubou, é como o irmão da sua mãe, a qual ele se une. E a este título, 2 pontos.
citação do Grioli. Esse personagem, com efeito, mostrou-se no espaço trazendo uma parte da placenta alimentadora, isso é, uma parte de sua própria mãe. Considerava também que este órgão lhe pertencia particularmente, que fazia parte de sua própria pessoa, de tal modo que se identificava à sua genitora. Tá, né, já que ele vem da mãe, então pode pegar a placenta mãe. Nesse caso, a matriz do mundo e se supunha colocado no mesmo plano que ela, do ponto de vista das gerações. Ele sente inconscientemente sua pertença simbólica à geração de sua mãe e seu desligamento da geração real da qual é membro. Então, por causa dessa geração, ele sente muito mais dessa geração no sentido de criação, né? Por parte da mãe, ele sente mais geração coextensiva, né? Da mãe. Então, por isso, uma criação coextensiva da mãe, por isso pertencente à geração, no sentido de temporalidade das partes criadas, né? Da sua mãe. Porque geração em português é muito bom, né? Em francês também tem os dois sentidos, né? Geração é tanto criação quanto essas etapas temporais, né, de descendências e de aspectos produtivos de famílias, né. Ele sente inconscientemente a geração de sua mãe e seus ligamentos da geração real da qual é membro, sendo, segundo ele, da mesma substância e geração que sua mãe. Então ele é ao mesmo tempo mesma substância e geração temporal que a sua mãe. Assimila-se um gêmeo macho de sua genitora. E a regra mítica da união dos dois membros, acasalados, emparelhados, o propõe como esposo ideal. Ele deveria então, na qualidade de pseudo-irmão da sua genitora, né, porque ele é o filho, mas ele se vê como irmão, agora eu entendi essa parada, de sua genitora, está na situação de seu tio uterino. Ele é o seu próprio tio, né, que é o esposo designado para esta mulher. Fechou aspas, fechou o griolho da raposa pálida. Desde este nível, não há dúvida de que todos os personagens encontram-se em jogo. Mãe, pai, filho, irmão da mãe, irmã do filho. Todos eles na mesma pessoa, né? No mesmo personagem, que é esse Yorugu, que rouba a placenta da mãe, né? Depois eles vão ter uma ideia interessante, assim, lá no capítulo 4, se não me engano, de uma biologia capaz de esquizofrenizar também, né? Uma biologia esquizofrênica, como a biologia também funciona por uma certa esquizofrenia. Aqui eu estou entendendo quando eles falam lá no capítulo 1, né, que eu sou meu pai, sou minha mãe, sou todos, assim, né? E não tem nada a ver com papai e com mamãe, porque eu sou todos eles. Tem um pouco dessa dimensão do intensivo mesmo, né? E aqui eles estão dando um ótimo exemplo entre os malineses, como em alguns grupos e alguns personagens malineses podem exatamente isso, passar por todos os personagens em duas pessoas. Pode ser mãe, pai, filho, irmão da mãe, irmã do filho e tio também, né? Sendo o mesmo personagem, por quê? Porque a geração como produção e a geração como continuidade temporal se misturam na intensidade, né? Então, se você provém da sua mãe, né? Se todos nós provemos de uma fêmea, de uma mãe, de alguma forma pode ser quase como uma árvore, sabe? Nós somos mudas de uma mesma matriz substancial, né? Então a gente temporalmente está junto. É como se a gente, em potência e virtualidade, nascesse junto com nossa mãe, né? Então nossa idade, ela não é essa idade extensiva do momento que a gente é concebido e parido, mas sim da possibilidade de uma mulher, uma mãe, né? Como uma progenitora, como uma árvore, ter sua vida extensiva inteira, mas sem ela não haveria a possibilidade dessa nova organização intensiva, que é uma geração, né? Que é uma criação de diferenciação de si, né? A partir da produção, e expelir uma outra substância que é um outro, né? Um filhote de humano. Viajei aqui, mas era isso. Mas é evidente e marcante, voltei ao texto, mas é evidente e marcante que não são pessoas. Seus nomes não designam pessoas, mas variações intensivas, aí sim, de movimento em espiral vibratório, de junções inclusivas, estados necessariamente gemelares e bissexuados, pelos quais um sujeito passa sobre o ovo cósmico. Então é isso mesmo, você está falando do plano de intensidade, que não é necessariamente, ele não é oficialmente o tio, mas ele tem a intensidade do tio em si mesmo, do tio e do pai em si mesmo, porque ele é da mesma geração de sua mãe, pode se ver como irmão de sua mãe, esposar sua mãe e se gerar, né, no plano intensivo. E é a intensidade que é preciso interpretar tudo.
Essa é a proposta deleuze guattariana do antiédipo, né? O ovo e a própria placenta são percorridos por uma energia vital inconsciente, entre aspas, suscetível de aumento e de diminuição, fecha aspas. O pai não está de modo algum ausente, então isso não quer dizer que se ausenta uma lei paterna ou a figura do pai. Mas o próprio ama, pai e genitor, é uma alta parte intensiva imanente à placenta, inseparável da gemelidade que o relaciona com a sua parte feminina. E se o filho Yorugu leva, por sua vez, uma parte da placenta, é numa relação intensiva com uma outra parte que contém sua própria irmã ou gêmea. Mas, visando demasiado alto, a parte que ele leva o faz irmão de sua mãe, que substitui eminentemente a irmã e a qual ele se une, substituindo o ama, ou seja, intensivamente, podendo substituir seu próprio pai. Em suma, todo um mundo de signos ambíguos, de divisões inclusivas e estados bissexuados. E aí eles vão dizer isso no plano intensivo, aqui ó que enunciado bonito, que tem tudo a ver com aquele primeiro capítulo lá que a gente estava lendo do antiédipo. Sou o filho e também o irmão da minha mãe, e o esposo da minha mãe, da minha irmã, e meu próprio pai. Essa é a característica autopoética do inconsciente, está muito designada essa parte intensiva do inconsciente para eles, né? Ou seja, essa parte autoengendrada, autogeradora, né? Autônoma do inconsciente, tem muito a ver com a distribuição intensiva, né, do inconsciente. E que pro Guattari, né, pro Deleuze também de alguma forma, mas pro Guattari talvez, estava em Freud desde o começo, quando ele pensa o sonho, que é essa distribuição intensiva que não respeita a contradição, né, não tem nada a ver com a contradição. Essa foi a genialidade do Freud, ter acessado esse plano intensivo por meio do discurso dos seus pacientes e encontrado nesse processo o inconsciente. Tudo repousa sobre a placenta tornada terra, o inengendrado, o corpo pleno da anteprodução, ao qual se agarram os órgãos objetos parciais de um nomo sacrificado. Então, tudo repousa sobre a placenta tornada terra, né? Que tem isso. Não, só roubou um pedaço de terra. Mas essa placenta como superfície de inscrição das intensidades, né? O inengendrado, o que a placenta que estava, esse engendrado, né, que não se gerou, não sei, enfim, superfície de inscrição. Corpo pleno de anteprodução, que tem a ver com corpo sem órgãos aqui, né, anteprodução a gente vê como sinônimo de corpo sem órgãos no antiédipo, a qual se agarram os órgãos objetos parciais de um nomo sacrificado. E eu entendo esses objetos parciais possíveis de atribuir alguma extensão a essas intensidades, alguns parentescos, alguns nomes, né, a esse nomo sacrificado. E aí eles vão explicar agora porque a placenta tem a ver com o corpo sem órgãos, talvez em anteprodução. É que a placenta, enquanto substância comum à mãe e à criança, parte comum dos seus corpos, faz com que estes corpos não sejam como uma causa e um efeito, mas produtos derivados dessa mesma substância em relação ao qual o filho é gêmeo de sua mãe. É realmente este o eixo do mito Dogon relatado por Griolho. Então, legal. Porque a placenta, como corpo sem órgãos, como superfície de inscrição, é isso que de alguma forma une, né? Não sem resistência, a figura da mãe, a figura do filho, e não só os une extensivamente, mas os une intensivamente, né? E aí tem uma prática, por isso que há um roubo da placenta no mito, que diz respeito dessas intensidades poderem se distribuir de maneira muito independente da contradição, né? Sendo o bicho podendo ser, o bicho não, o rapaz podendo ser pai, tio, filho de si mesmo, tudo junto. Esse que é a história será que é essa a história do ovo do Gon? Depois no Mil Platôs volume 3, né? No Mil Platôs, no platô do corpo sem órgãos, eles falam muito desse ovo do Gon, né? Pra falar do corpo sem órgãos. Agora vai. Sim, fui minha mãe e fui meu filho. Raramente se terá visto o mito e a ciência dizerem a mesma coisa a uma tão grande distância. A narrativa do Gon desenvolve um weismannismo mítico no qual o plasma germinativo forma uma linhagem mortal e contínua que não depende dos corpos, mas do qual, ao contrário, dependem os corpos dos pais, assim como os dos filhos. Agora, o que é o Weismann, né? Depois a gente pesquisa aí. Aqui. Bom, enfim. Mas estão ligados aqui que eles estão entrando na parte de uma certa biologia esquizofrênica, né?
não no sentido pejorativo da palavra esquizofrênica, muito pelo contrário, mas essa biologia distributiva das intensidades, né, e sem necessariamente o anterior, né, mas reciprocamente dependente das extensividades, né, donde a distinção de duas linhagens, uma contínua e germinal e a outra somática e descontínua, que é a única que está submetida à sucessão de gerações. Então eles estão falando de duas distinções de linhagens, né? Uma contínua e germinal, que ela, acho que tem a ver com a pira que eu estava falando lá, né? Se você pensa cada corpo humano, né, cada organismo humano como uma continuidade, né, germinativa de um fluxo de vida, né, que se organiza nesse fílum dessa espécie, nessa organização como espécie, gerativamente é uma continuidade, né? E todo mundo é quase que componente de uma mesma espécie, que vai, não no nível populacional, mas no nível vital mesmo, né? Eu acho que os vegetais às vezes ajudam mais a gente a pensar nisso, né? Como uma mesma árvore pode produzir várias mudas independentes, autônomas, né? Que partilham DNA, mas, sim, extensivamente partilham, mas cada uma tem uma coleção de intensidades, intempéries muito distintas, assim, né? Mas, a biologia tem uma mosca, falando em biologia, para só a mosca aqui, rapidão, vou ter que bater essa mosca na minha cabeça aqui. Bicho. Mosca enjoada, velho. Por outro lado, tem uma distinção de linhagem que é contínua e germinal e outra somática e descontínua, que essa sim é a linhagem do tipo de uma árvore genealógica mesmo, né? Do tipo mãe, aí mãe e pai se juntam e tem um filho, aí agora temporalmente você tem duas gerações ali se apresentando, né? Vou ter que ir para a sombra para não fritar o celular. Então é isso. Aqui achei uma sombrinha. Aí deu ponto e eles meteram um parágrafo. Lysenko encontrava um tom naturalmente dogon para voltá-lo contra Weismann e acusá-lo de fazer do filho o irmão genético ou germinal da mãe. Aspas. Assim como Weismann, os morganistas mendelianos partem tal da ideia de que os pais não são geneticamente os pais de seus filhos. Se acredita em sua doutrina, pais e filhos são irmãos e irmãs. Essa pira aí do Lysenko. A situação na ciência biológica, edição francesa publicada pela Academia Lenin de Ciência Agrícola na União Soviética, Moscou, 1946, página 16, do Lysenko, né? Doideira. Agora quem é o Weismann? Eu não sei quem é o Weismann. Deixa eu ver se tem uma notinha lá na frente falando do Weismann. Pior que não. Então na legenda do episódio eu coloco quem é o Weismann, que eu tô sem o computador aqui, obviamente, e quem é o Lysenko. Então, para continuar, mas o filho não é somaticamente irmão e gêmeo da sua mãe. Ou seja, no plano extensivo, somaticamente e qual era o outro termo que eles usaram? Descontinuamente, o filho não é irmão e gêmeo de sua mãe. Por isso, ele não pode esposá-la, levando-se em conta que já explicamos o sentido deste por isso. Tá bom. Quem deveria casar-se com ela era o tio uterino, portanto. Assim, a primeira consequência é esta. O incesto com a irmã não é um substituto do incesto com a mãe, mas ao contrário, é um modelo intensivo do incesto como manifestação da linhagem germinal. Manifestação da linhagem germinal, tá? Em seguida, nota-se que Hamlet não é uma extensão de Édipo, um Édipo em segundo grau. Ao contrário, o Hamlet negativo ou invertido é primeiro em relação a Édipo. Então, eu nunca li Hamlet, falha de caráter aí, mas depois de ter terminado Succession, eu sei que eu tenho que ler Shakespeare, né? Não tem mais por onde fugir. Dois autores classicão aí que eu tava bem afim de ler, o Shakespeare e o Cervantes, mas vai ficar aí para uma outra hora. Mas Rei Lear aí, né? Rei Lear e Hamlet tem até uma edição bonita da Abril de capa dura que eu vou comprar para ler Shakespeare aí.
Mas então eu imagino que Hamlet tem um vucu-vucu incestuoso com a irmã aí, né? Que eles estão falando que está antes de Édipo, porque diz respeito do incesto intensivo e germinativo, e não extensivo como o incesto filho e mãe edipiano. Seguindo aqui nesse jornal Trololó, lendo essas doideiras aqui, o tio não é censurado pelo sujeito por ter supostamente feito o que esse desejaria fazer. Censura-lhe por não ter feito o que ele, o filho, não podia fazer. E por que o tio não esposou a mãe do sujeito, sua própria irmã somática? Porque não devia fazê-lo, a não ser em nome de uma filiação germinal, marcada pelos signos ambíguos da gemelidade e da bissexualidade, de acordo com a qual também o filho teria podido fazê-lo e ser, ele próprio, esse tio em relação intensa com a mãe gêmea. Fecha-se o círculo vicioso da linhagem germinal, o double bind primitivo. Aí tem uma nota do tradutor aqui sobre o double bind como duplo vínculo, conferir a nota das páginas 94, 99, 131 e a nota 25, a página 98 do Bateson, né, Gregory Bateson. Nem o tio pode esposar sua irmã, a mãe, nem o sujeito pode esposar sua própria irmã. A gêmea do Yurugu será entregue aos Nomo como aliada potencial. A ordem do Soma degringola toda a escala intensiva. Doideira, né? Então a ordem extensiva, a ordem do Soma degringola toda a escala intensiva. E de resto, tipo, quem pegou Hamlet aí, quem entendeu essa coisa de tio, de sobrinho, de irmã, de mãe, conta pra gente. Mas então, se o filho não pode esposar sua mãe, não é por ser somaticamente de uma outra geração. Contra Malinowski, Lévi-Strauss mostrou claramente que a mistura de gerações de modo algum é temida como tal, e que a proibição do sexo não se explicava assim. E aí tem uma notinha 18, Lévi-Strauss, as estruturas elementares do parentesco. E aí tocou aqui o alarme. E aí a gente segue desse ponto aqui, né, das estruturas elementares do parentesco. Dessa vez eu vou anotar aqui, rapidinho, só parar o despertador. Verdade. Aí eu acabei de receber uma mensagem aqui, eu mandei um documento errado. E aí nessa história, a gente volta daqui, dessa nota de rodapé do 18, e aí terminamos finalmente essa sessãozinha e a gente começa 3.3.3 o limite. Espero que seja um pouco mais tranquila do que essa aqui do... Como é que é o nome dessa? Intensidades na extensão, o signo. Caralho, essa de verdade, uma das piores sessões que eu já encarei nesse humilde programa. Mas então a gente se vê na semana que vem, acho que sem falta, programa 111. Esse é o 110, que doideira, hein? Forte abraço e um beijo no seu coração.